Você já ouviu falar de tribos que podem levitar, quebrando as leis da física? E o que dizer do homem que pode facilmente suportar os choques elétricos mais poderosos, ou a garota dotada de visão de raio-x de super-herói? Vale a pena conhecer essas pessoas únicas. Esse é o Infinito, e nesse episódio vou mostrar as pessoas com superpoderes que são difíceis de explicar. Vamos nessa! Raj Mohan Nair. Quando éramos crianças, todo mundo dizia para não enfiarmos as mãos em tomadas elétricas. Afinal, a eletrocução é uma coisa grave. Pelo menos você pode acabar em choque e trauma, e no máximo você pode morrer. Mas isso não parece se aplicar a Raj Mohan Nair, da Índia. Esse condutor humano é capaz de suportar o choque mais poderoso sem qualquer desconforto. Raj, também conhecido como o Homem Elétrico, que não atira raios de suas mãos como o Imperador Palpatine, mas ele pode passar eletricidade através de si mesmo para alimentar uma lâmpada ou um dispositivo eletrônico. Tudo que ele tem que fazer é agarrar os fios com as mãos e deixar uma grande quantidade de eletricidade passar por seu corpo. Normalmente ele coloca um fio na boca para melhor condutividade e segura o outro na mão. Os cientistas também entendem isso, mas ainda não conseguem descobrir exatamente como funciona o superpoder de Raj, ou quais são suas origens. Tudo o que sabem é que Raj pode facilmente suportar uma corrente de 10 amperes. Expor uma pessoa comum a mesma quantidade de corrente faria seu coração parar em uma fração de segundos. O Homem Magnético. Estariam as habilidades de Raj relacionadas a campos magnéticos? Pode ser, mas no caso de Liu Taolin, certamente foi. Esse homem não conseguia conduzir descargas elétricas incríveis através de si mesmo, mas todo o metal aderia a ele. O nativo da Malásia ficou conhecido como o Homem Magnético. Ele pode ser visto segurando uma infinidade de colheres, outros utensílios de cozinha, machados e até tijolos no peito. Ou seja, não foi só o metal que grudou nele. Cientistas que estudaram Liu Taolin estimaram que o Homem Magnético era capaz de segurar objetos de metal de até 2 quilos. Pesquisadores da Universidade de Tecnologia da Malásia estudaram as características do malaio e concluíram que não havia habilidades magnéticas no corpo dele, mas que sua pele tinha misteriosas propriedades de sucção. Não está claro o que exatamente eram essas propriedades, mas foi devido a elas que o malaio se tornou um verdadeiro imã e uma pessoa famosa. Levitação. Quão alto você consegue pular? Você já mediu isso? Se você estiver interessado, você pode fazer isso agora. Em qualquer caso, é improvável que você salte incrivelmente alto, a menos é claro que você seja da tribo Masai. Eles são um povo seminômade que vive no sul da savana do Quênia e ao norte da Tanzânia. Eles são conhecidos por uma dança chamada adumu, que se caracteriza por saltos muito incomuns. A dançarina voa acima do solo como um foguete e meio que congela por um momento. Eu tenho a sensação de que de alguma forma estranha ela congela no ponto superior por mais tempo do que é possível para uma pessoa comum. É assim que as coisas são. Os cientistas que estudaram esses aborígenes acreditam que eles têm um superpoder parecido com a levitação. Isso é evidente não só na altura dos saltos, mas também na facilidade com que esses aborígenes saltam. Pela expressão dos rostos dos Masai, não parece que eles saltem com toda a força para congelar assim. É por isso que na foto os saltadores homens Masai parecem estar suspensos em alguma coisa ou literalmente no ar. Não é levitação? Aliás, dizem que o salto do povo Masai é um indicador da masculinidade, assim como uma avaliação geral de um homem. Acredita-se que quem pula mais alto é o melhor noivo. Em geral, há muitas coisas interessantes para contar sobre o povo Masai. Por exemplo, eles praticam o alongamento do lóbulo das orelhas. O povo Masai usa de tudo, desde pedras a presas e rolhas. Eles acreditam que os lóbulos das orelhas alongados são um símbolo de sabedoria. É uma tradição interessante, mas provavelmente dolorosa. No entanto, o próximo personagem do episódio poderia passar pelo procedimento de alongamento do lóbulo sem dificuldade, porque ele não sente dor. Fique ligado para ver ele, assim como aprender sobre outras pessoas com habilidades e peculiaridades incríveis. Provavelmente todo mundo, pelo menos uma vez na vida, gostaria de não sentir dor. Por exemplo, quando sofremos de uma doença ou tratamos de contusões e fraturas graves. Tim Cridland, dos Estados Unidos, é a pessoa mais sortuda nesse sentido. Esse americano não sente dor alguma. Isso permite que ele faça shows espetaculares e assustadores, onde realiza experiências assustadoras com seu corpo bem na frente do público. O rei da tortura, como tinha chamado no mundo do show business, pode enfiar uma agulha sob a pele, engolir uma espada ou fogo, dormir sobre pregos e até mesmo furar sua garganta e bochechas com um alfinete. Isso até parece assustador. Não só é incrível que Tim permaneça perfeitamente calmo enquanto executa esses truques, mas também que não haja nenhum vestígio de sangue em sua pele após esses truques.
Quanto ao próprio rei da tortura, ele afirma não tolerar a dor. Segundo ele, simplesmente não a sente. Os cientistas estudaram o fenômeno de Tim e concluíram que o rei da tortura tem um limiar de dor muito maior do que a média das pessoas. Em todos os outros aspectos, Tim não é diferente de todos nós. Os cientistas acrescentam que Tim também se distingue da maioria das outras pessoas por seu conhecimento fenomenal de anatomia. Para realizar seus números, ele teve que estudar anatomia com muito cuidado, para não causar danos fatais a si mesmo. Mulher raio-x. Talvez Tim Cridland deva ser mostrado a Natalia Demkina, porque ela é a chamada de a garota com olhos de raio-x. De acordo com as afirmações de Natalia, ela tem uma segunda visão, com a qual pode ver o interior de uma pessoa. De acordo com a mãe de Natalia, as habilidades de sua filha apareceram de repente. Ela acredita que a cirurgia de remoção de apendicite mal sucedida, após a qual Natalia teve que fazer outra cirurgia, foi o gatilho para sua manifestação. Um mês após o tratamento, Natalia de repente escaneou o corpo de sua mãe e descreveu figurativamente a forma de seus órgãos. Quando a preocupada mãe foi com a filha ver um terapeuta, Natalia identificou com precisão a úlcera péptica do médico. Logo, outros profissionais médicos aprenderam sobre as habilidades de Natalia e trouxeram pacientes para vê-la como um experimento. Os médicos ficaram chocados por ela conseguir identificar com precisão as doenças dos pacientes. Além disso, seus diagnósticos eram frequentemente mais precisos do que os feitos por médicos com equipamentos especiais. A própria Natalia diz que sua segunda visão é como ver através da pele e da gordura subcutânea, para que ela possa ver a localização e a forma de todos os órgãos internos. Se houver alguma doença no corpo, Demkina a sentirá por meio de certos impulsos vindos do órgão afetado ou parte do corpo. Não há muitas informações sobre a mulher de 34 anos no momento, mas de acordo com alguns relatos, ela continua com suas atividades como a garota dos olhos de raio-x e ajuda até pessoas de alto escalão. Stephen Wiltshire. Se Stephen Wiltshire fizer um passeio pela cidade e esquecer seu telefone com câmera, é improvável que ele fique chateado ao perceber que não vai ser capaz de capturar algumas belas vistas. Afinal, esse britânico tem um superpoder incrível e fenomenal. Ele pode reproduzir paisagens arquitetônicas de memória, depois de vê-las apenas uma vez. Quando Stephen tinha 3 anos, ele foi diagnosticado com a síndrome de Savant. Quando tinha cerca de 5 anos, foi matriculado na escola, onde os professores perceberam pela primeira vez seu interesse pelo desenho. Logo, ele desenvolveu as habilidades e o próprio menino começou a ganhar dinheiro graças à sua memória e mão firme. Ele ficou mundialmente famoso ao desenhar uma paisagem altamente detalhada de Londres após voar sobre a cidade em um helicóptero apenas uma vez. Seus outros feitos incluem um desenho preciso da cidade de Nova York após um voo de 20 minutos sobre a cidade, bem como telas enormes com representações detalhadas de Tóquio e Hong Kong. A precisão dos detalhes é chocante. Ele recria tudo no papel, até o número de janelas em certas casas. Jill Price. Em termos de memória fenomenal, Jill Price pode competir com Stephen. Somente se Stephen se lembrar brilhantemente de paisagens arquitetônicas e depois transferi-las para o papel. Jill se lembrará de tudo. Quero dizer, literalmente tudo. Ela se lembra de todos os dias de sua vida nos mínimos detalhes, começando quando tinha 11 anos de idade. Isso significa que Jill pode escolher qualquer data desde 1976 e contar com detalhes incríveis o que ela fez em um determinado dia. O caso dela é incrivelmente raro e único. Ela foi a primeira pessoa no mundo a ser diagnosticada com memória autobiográfica altamente superior, ou hipertimésia. Existem apenas algumas dezenas de pessoas assim no mundo. Tudo parece muito legal. A supermemória poderia ser chamada de superpoder que dificilmente pode ser explicada. Mas Jill, de 55 anos, diz que há desvantagens em sua peculiaridade. Frequentemente, as memórias surgem em sua mente contra sua vontade. Isso é tudo, pessoal. Você tem algum superpoder em comum? Diz pra mim nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima.